Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui com vocês novamente, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, dia 7 de março de 2024, 8 horas e 23 minutos da manhã em São Paulo, capital, Zona Sul. Um dia mais ou menos chuvoso, por volta aí de 26 graus. Temos alguns assuntos aí da geopolítica internacional para tratar. O Graneleiro é um navio que leva cereais a granel, em grandes tanques cerealistas, né? De nome True Confidence, verdadeira confiança, True Confidence, propriedade dos Estados Unidos da América. Foi atingido esta semana por um míssil do Iêmen e sofreu danos. Os Houthis, que são os insurgentes iemenitas, estão atacando a navios com sucesso na estreita passagem ali do Mar Vermelho, que dá acesso ao Mar Mediterrâneo. Apesar da presença ali das marinhas da União Europeia e dos Estados Unidos naquela região. Falarei mais detalhadamente hoje sobre as marinhas, né? O movimento Ansarallah aumentou efetivamente a precisão da sua mira desde o início da guerra. O movimento Ansarallah é um movimento de resistência e que questiona o direito dos sionistas de cometerem genocídio na faixa de Gaza contra o povo palestino. O fato é que a fronteira Líbano-Israel anteontem, enquanto o Hezbollah disparou uma série de foguetes contra Kiryat Shemona, que foram interceptados pelo Iron Dome israelense. Portanto, a coisa vai esquentando ali na fronteira Líbano-Israel. Estamos agora próximos de uma guerra israelense no Líbano, a exemplo do que houve em 2006, quando os sionistas foram derrotados pelo Hezbollah no sul do Líbano. Uma notícia que chamou atenção também, o Rui Costa Pimenta fez uma entrevista e que foi publicada no X, aí no antigo Twitter, com um dos principais líderes políticos do Hamas, que é um movimento de resistência palestina. E ele diz o seguinte, com relação àquela data do dia 7 de outubro de 2023, não houve nenhum estupro ou morte de bebês e coisas assim veiculadas em mídia fake pelos sionistas, né? Não há nenhuma prova disso, jamais apareceu prova alguma de que os combatentes do Hamas perpetraram qualquer tipo de estupro naquele dia, pois que o objetivo daquela ação militar era fazer reféns israelenses, que é outra coisa. Aliás, todos os reféns libertados pelo Hamas desde o início deste conflito alegam, para desagravo aí das autoridades israelitas, alegam que foram bem tratados pelo Hamas durante o período em que foram feitos reféns. O fato é que os combatentes da resistência têm valores que são estranhos ao Ocidente coletivo, que já está pervertido, né? Degradado aí pelo liberalismo, pela democracia, pelo consumismo, pelo progressismo, etc. Que valores? Valores como honra, sacrifício, dever, lealdade, são valores estranhos hoje ao Ocidente, né? Da parte dos sionistas, sim, nós vemos diariamente estupro, morte de mulheres e crianças. Ontem mesmo eu vi um soldado israelense fortemente armado, né, num prédio em escombros, abatendo civis do alto do prédio, civis que estão dentro de outros apartamentos em prédios próximos, né, abatendo com tiros de metralhadora. Né. É um sniper que mata mulheres e crianças a uma longa distância. Né. Então você tem o genocídio em Gaza todo dia. Né. Mas olha, voltando à questão do estupro, quando apareceram as primeiras denúncias de estupro, a ala política do Hamas pediu ao governo de Israel, veja, ainda havia um diálogo aí, as provas, e afirmaram que se alguém tivesse feito algo assim, seria punido pelo próprio Hamas. Na história do conflito palestino, não há um histórico de estupro da parte dos palestinos. O fato é, como eu já disse, os soldados do Hamas saíram de Gaza com uma missão
militares, né? Eles não foram lá para realizar estupros, e eles seguem rigidamente aquilo que é combinado, né? Todos os reféns declararam que foram bem tratados, aqueles que foram libertos, né? Tempos depois, uma das mulheres, que nada havia declarado a princípio, veio a falar em estupro. Não há provas, não há nada da parte do governo. O que existe é a propaganda mais enganosa do mundo. Não fosse a mídia sionista mais enganosa do mundo. Nada aconteceu nesse sentido. Se tivesse acontecido, por menor que fosse, nós ficaríamos sabendo, e não através de imagens fabricadas aí com inteligência artificial. O Guardian, que é uma importante mídia ocidental atlantista, cita um relatório interno da ONU que afirma que os militares israelitas utilizam diferentes formas de abuso contra os palestinos em suas prisões, inclusive aqueles que foram raptados recentemente após o início do conflito, em centros de detenção. Novamente, vimos imagens absolutamente aberrantes do ambiente interno dessas prisões, incluindo espancamentos, ataques de cães, agressões sexuais, coisas abomináveis e coisas que eles costumam acusar o Hamas de fazer. Mas nós não vemos imagens do Hamas fazendo isso em momento algum, né? Esse relatório aí do The Guardian diz que pouco mais de 1.000 raptados pelos sionistas foram libertados desde dezembro, 1.000, mas estima que há mais de 4.000 homens, mulheres e crianças que foram raptados em Gaza desde o início do genocídio. Então, dizer que é uma situação aí onde você tem um Estado que vai se tornar um Estado artificial, né, costurado em cima de neopentecostalismo apocalíptico, né, porque a Israel da ONU não tem relação nenhuma com a Israel bíblica lá do Velho Testamento. Além disso, se você ler o Velho Testamento, você vai ver lá, em várias passagens, que a Terra Prometida não é uma terra que é outorgada ao povo judeu por um poder mundano, por um poder político. É uma terra que só pode ser dada pelo próprio Deus, que não é o caso, né? Então é uma situação muito triste, né? Enquanto nós estamos aqui falando, os palestinos estão passando maus bocados, né? E é uma coisa terrível. O fato é que Israel não terá vez. Bem observou o comandante Robson Farenaz ontem na sua live. Israel não vai ter vez no mundo que vem surgindo aí, no mundo multipolar, né? No mundo onde você não vai ter mais chão para supremacistas, para supremacismo, para racismo explícito, para genocídio aberto, para a possibilidade de você falsificar as informações sistematicamente com a finalidade de ganhar dinheiro, né? Esse mundo ele tem que ficar para trás, tem que ser superado. Vamos ver, vamos aguardar, é um processo lento, né? Mas Israel, acredito que está se tornando um Estado pária no cenário internacional e, sobretudo, no cenário dentro do Oriente Médio. Bom, e a Alemanha? A Alemanha voltou à prática das Wunderwaffen nazistas. A polêmica deflagrada na Alemanha em torno da conveniência do envio dos avançados mísseis de cruzeiro Taurus à Ucrânia. Isso permitiria ataques contra alvos situados a algumas centenas de quilômetros dentro da Rússia. Veja, o Taurus ele tem um alcance aí de 500 quilômetros, né? São as tais armas maravilhosas que os canais de moleque adoram, com as quais as potências da OTAN têm a pretensão de mudar o rumo da guerra. Para os alemães, essa arma milagrosa, né, que era uma palavra frequentemente usada pelo Führer, o Adolf, né, que seria capaz de salvar o Terceiro Reich, que ele acreditou no poder miraculoso dessas armas até próximo do seu fim, naquele bunker, né? Mas essa ilusão não é só da Alemanha. Veja, os estrategistas aí da OTAN fazem promessas ilusórias, né, sobre uma coleção aí enviada à Ucrânia, né? Os lançadores de foguetes HIMARS, foi destruído ontem pelas Forças Armadas Russas. O sistema antiaéreo Patriot, que também já foi destruído várias vezes. Os mísseis de cruzeiro britânicos, o Storm Shadow. Os tanques estadunidenses Abrams, M1, e os caças F-16. Com exceção desses últimos aí, o Abrams M e os caças F-16, que ainda não chegaram à Ucrânia, todos os outros têm sido sistematicamente
neutralizados e destruídos sem muita dificuldade pelas forças armadas russas. O Taurus é apenas a arma maravilhosa da vez, o game changer aí dos canais que trabalham para a OTAN, né? Antes mesmo da decisão de enviá-lo ser tomada, vazou aí pela inteligência russa de uma conversa aí entre 4 altos oficiais que discutiam maneiras de entregar os mísseis aos ucranianos, treiná-los e ajudá-los a selecionar os alvos sem detalhes, sem que se pudesse detectar a presença de militares alemães na Ucrânia. Você vê, é o rato, né, tramando uma maneira de morder a pata do gato, né? O fato é que a inteligência britânica, que não é uma grande, uma grande apreciadora aí dos alemães, se aproveitou para instigar Berlim a seguir adiante o plano. Vocês conhecem aquela imagem do diabo falando no ouvido da menininha, né? Ó, vai lá, vai lá, vai lá, não importa que vazou, não importa que vazou, né? Por enquanto, o chanceler Olaf Scholz se recusa a autorizar a remessa, mas o estrago já está feito e já temos visto aí militares de alta patente alemães tramando por baixo dos panos, desejosos aí de venderem armas, né, para a Ucrânia também, né? O Irã apreendeu nesta quarta-feira, fala agora do Irã, um petroleiro norte-americano, segundo a agência de notícias Tasnim. O Irã decidiu isso por uma ordem judicial emitida pelo próprio Tribunal Superior lá, Jurídico do Irã, depois que vários pacientes iranianos que sofrem de uma doença aí, a epidermólise bolhosa, apresentaram uma queixa contra os Estados Unidos, tendo em vista que as sanções americanas perpetradas contra o Irã proibiu a exportação de medicamentos específicos contra esta doença para o Irã. Então eles vieram os pacientes que começaram esse processo aí no Tribunal Internacional, né? Na sequência do litígio e dos esforços aí do advogado dos pacientes, um tribunal iraniano emitiu uma ordem de embargo contra o petroleiro Advantage Suite, a Doce Vantagem. Vocês já repararam os títulos desses navios e petroleiros e armas ocidentais? Vocês já repararam nos nomes? São nomes assim sempre muito parecendo nomes escolhidos no livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, né? O fato é que esse petroleiro Advantage Suite, que se encontrava no Golfo Pérsico, transportava uma carga de petróleo norte-americano. Enquanto isso, o Irã avança aí na produção de urânio. O Irã é um país que não para de se desenvolver e de afirmar sua própria soberania. No início de fevereiro, mês passado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a apreensão de mais de 500 mil barris de combustível iraniano, afirmando que tinham sido desviados ilegalmente para financiar as forças paramilitares do país persa, no caso do Irã. O Federal Bureau of Investigation, o FBI, anunciou que o Irã representa uma ameaça para Washington. O Irã respondeu apreendendo petroleiro dos Estados Unidos. Portanto, aí vocês veem que já há um confronto mais escancarado aí, né? Outra notícia importante: o Ministério da Defesa do Chile, aqui na América Latina, informou anteontem que, por decisão do governo de Gabriel Boric, as empresas israelitas, vejam bem, não poderão participar na Feira Internacional do Ar e do Espaço, chamada FIDAE, Feira Internacional do Ar e do Espaço, que é uma feira de tecnologia aérea, né, espacial, né, que vai ser em 2024. A FIDAE é organizada pela Força Aérea Chilena, vai acontecer aí no mês que vem, entre o dia 9 e 14 de abril. Né. Num breve comunicado, aí o Ministério da Defesa destacou que é a principal feira aeroespacial de defesa da América Latina e que é uma das 5 maiores do mundo e que reúne expositores de mais de 40 países. Contudo, 4 países latino-americanos colocam o foco do diálogo nos últimos ataques de Israel em Gaza, que foram absolutamente abomináveis, né? Quando Israel começou a abater civis famintos que estavam na fila da sopa, abatendo dezenas, centenas
né, na cara, assim, de todo mundo. 4 países latino-americanos, então, decidem aí, e Boric os representa, depois que grupos de direitos humanos e organizações civis rejeitaram a presença na FIDAI de 2024 de Israel, o país que está sendo investigado no Tribunal Internacional de Justiça pelo crime de genocídio contra o povo palestino. Dadas as alegadas provas de que o governo de Israel realmente comete graves violações do direito internacional humanitário, pediram às instituições chilenas que não comprassem mais armas, sistemas de defesa ou sistemas de segurança de empresas sionistas israelitas. Boric é um dos líderes da região e que condenou o ataque implacável de Israel à faixa de Gaza. Portanto, Israel já começa a colher alguns frutos da sua ação nazi-sionista na faixa de Gaza. Uma outra coisa que chamou a atenção aí é que o Lord Lloyd Austin, né, ministro da Defesa dos Estados Unidos, do Pentágono e hoje em Washington, né, diz que o apoio militar de Washington aos ucranianos é importante porque não é somente útil para prolongar a guerra deles, né, para eles morrerem lá longe, né, mas gera muitos empregos nos próprios Estados Unidos. Quer dizer, é bom para a economia dos Estados Unidos. O próprio Ministério da Defesa faz esta propaganda como sendo uma coisa muito humanitária, muito boa para os Estados Unidos, muito boa para a Ucrânia e por aí vai, muito boa para ganhar dinheiro, né? O presidente da Argentina, o Javier Milei, que é o famoso ANCAP aí, anarcocapitalista, estuda a possibilidade de viajar à Ucrânia num gesto de apoio a Zelensky. Se assim for, será o primeiro presidente da América Latina em solo ucraniano desde o início da operação militar especial na Ucrânia. Talvez o Milei fique por lá de vez, né? Essa semana houve aí uma denúncia aí, vimos aí que o Zelensky parece que estava com um dignatário da Grécia e um míssil explodiu assim a alguns metros da onde ele estava, né? Quer dizer, foi um claro recado aí das forças russas de que eles podem atingir o Zelensky a hora que eles quiserem. Só não o fazem porque talvez não seja de seu interesse terminar a guerra com o Zelensky, né? Que talvez ele fosse substituído por um outro aí e daria na mesma, né? Então é melhor ficar com o Zelensky mesmo. Então o Javier Milei vai lá ver de perto, né, os aromas aí dos mísseis da Rússia na Ucrânia, né? Agora falar da Marinha, né? A Marinha chinesa vai revelar em breve o seu quarto porta-aviões e que será movido a energia nuclear, né? Então a Marinha do Exército Popular de Libertação da China deu ensejo aí a fazer uma pequena explanação aqui sobre o tamanho da frota chinesa. Veja, a frota chinesa tem 355 navios de guerra. A dos Estados Unidos tem 305, portanto a China tem 50 navios a mais de guerra do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos prevê-se que vai ter 350 em 2045, né? Sendo que a China vai ter 400 em 2024. Quer dizer, nesse ritmo, em 2045, os Estados Unidos vai ter 350 e a China vai ter 3.500, 5.000, 10.000. Quer dizer, um ritmo aceleradíssimo de construção, com a capacidade muito superior à dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não acompanham o ritmo chinês da construção, né, de navios, né? Os estaleiros chineses, assim, é quase que uma coisa de sonho, a velocidade com que eles constroem navios de qualidade, vejam bem, operando acima de uma capacidade ideal, né? Enquanto que os americanos operam abaixo da capacidade ideal. E a China investe em tecnologias avançadas para a prática da guerra escalar, com mísseis hipersônicos e inteligência artificial. Enquanto que os Estados Unidos dão preferência para porta-aviões, que é uma tecnologia, digamos, da década de 30, né, que eles acham que é o máximo, né, e sistemas de combate. A China expande sua presença no Indo-Pacífico e desenvolve aí suas capacidades de dissuasão nuclear. Os Estados Unidos
detém uma hegemonia global, que eles têm mais de 800 bases militares e bases navais e aéreas espalhadas pelo mundo. E segundo eles, eles combatem o terrorismo e a pirataria. O fato é que a marinha chinesa ela cresce rapidamente e vai empatando aí em termos de poderio com a marinha americana, em termos do tamanho da frota. No entanto, os Estados Unidos ainda mantêm uma vantagem, né? No entanto, a disputa pelo poder marítimo no Indo-Pacífico é uma área de tensão entre as duas potências, uma vez que os Estados Unidos pôs na sua cabecinha belicosa que Taiwan é uma questão interna dos Estados Unidos, né? E não uma questão interna da China. O fato é que a China tem maior experiência em operações em águas litorâneas, mais próximas da costa, e os Estados Unidos têm maior experiência em operações de alto mar. Vamos ver como é que vai ficar esta questão, né? Para terminar, veja só, o Brasil, apesar aí da submissão, posso dizer, psicopática aí da neodireita brasileira pelo Estado sionista de Israel, que eles ficam muito empolgados, né, muito alegres, né, com Israel, usam bandeirinha, né, nas manifestações de rua aí, bolsonaristas, Israel é cristão e essa balela toda, né? O fato é que Israel, do ponto de vista de comércio, comércio interno e externo brasileiro, não faz nem parte dos top 20 aí de parcerias comerciais. Pode-se dizer que Israel é insignificante para o Brasil em termos comerciais, né? Já a Liga Árabe é top 3, está em terceiro lugar aí na exportação global do Brasil. O Brasil é China, Estados Unidos e a Liga Árabe. O Brasil, além disso, ele vende mais para Israel do que Israel vende para o Brasil. Ou seja, a relação que eles têm com o Brasil é muito mais importante para eles, em termos econômicos, do que para nós, né? Então vocês veem que é preciso dar nome aos bois aí, né? E superar essa condição aí de submissão, né, a nossos parceiros comerciais. Eu já defendi aqui que o Brasil encerre as relações, não só comerciais, mas as relações diplomáticas com Israel, uma vez que vai ficando perigoso manter relações com um país que comete as atrocidades que temos visto. Pessoal, então esse vídeo de hoje, o 7 de março, obrigado à presença de todos, o canal vai crescendo devagarzinho, canal pequeno, novo, de mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e de livre pensamento. Agradeço a todos. Se gostarem do vídeo, dê um like, faça um comentário, traga um seguidor para o canal. Tá aí o sininho do YouTube. Se quiser me pagar um cafezinho, R$1, R$2, tá aí o meu Pix na descrição do vídeo. Até a próxima e fiquem com Deus.